engrandeceu entre os homens, mas eles não perceberam. Hoje, eu vou dizer uma coisa para vocês: o cristão não comemora Páscoa. Pastor, como assim? Eu aprendi desde criança. Não, cristão não comemora Páscoa. Por quê? Eu vou mostrar para você na Bíblia por que a gente não comemora Páscoa. A Páscoa, primeira coisa, se eu perguntar para você o que significa Páscoa, muitos não vão saber responder o que é Páscoa. Uns vão dizer é a ressurreição de Cristo, é ou não é? Pronto, ele ressuscitou. A Páscoa, ela representa e ela é voltada para um cordeiro imolado, imaculado, um cordeiro sem mancha, sem ruga, sem mácula, um cordeiro que era entregue para que todo o sangue daquele cordeiro fora tirado e passado nas ombreiras da porta. Nós vamos ver aonde começou a Páscoa e aonde terminou a Páscoa. Aonde tudo começou, está lá no livro de Êxodo, lá no comecinho. Tem Gênesis, depois tem Êxodo. Segundo livro da Bíblia, capítulo 12, versículo 11. A Páscoa ela é uma festa judaica. Ela é uma festa judaica. E o nome da Páscoa em si, em hebraico, significa Pesach, ou seja, passagem, passar por cima. O povo de Israel, quando saiu da escravidão do Egito, quando Moisés vai libertar o povo da escravidão, a Bíblia diz que Faraó, ele endurece o coração. Deus endurece o coração de Faraó para não deixar libertar o povo. E cada vez que Moisés ia para tentar libertar o povo, cada vez Faraó endurecia mais o seu coração. E a Bíblia diz que Deus foi mandando praga para até amolecer o coração de Faraó. Mas espera aí, há uma contradição aí. Se a gente for ver, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus que endureceu. E ao mesmo tempo, Deus endurecendo o coração de Faraó, fez com que Faraó segurasse o povo de Deus na escravidão. E por segurar, Deus mandava praga a Faraó. Ou seja, Deus estava lutando contra ele mesmo? Não, estava provando o coração de Moisés e do povo que estava na escravidão. Tudo Deus fazia para provar o que estava dentro do coração do povo. Tudo Deus fazia para tentar desvendar, porque Ele conhecia o que se fazia dentro do coração de cada um, o que cada um pensava, o que cada um maquinava. E a Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 12, versículo 11, quando o povo, eles saem da escravidão, quando Moisés vai tentar libertar o povo, e é levada a última praga para dentro da casa de Faraó, ou da casa dos egípcios, que foi a praga dos primogênitos. A Bíblia fala lá em Êxodo 12, 11, todos acharam? 12 e 1 primeiro, nós vamos ler o versículo primeiro. Êxodo 12, versículo primeiro. A instituição da primeira Páscoa, presta muita atenção para você poder entender. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. Aí diz assim: o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pão asmo, com ervas amargosas, e comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixará até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, os vossos cajados na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Grava isso. E eu passarei pela terra do Egito esta noite,
e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Olha para cá um minutinho. O que representa a Páscoa? A Páscoa, ela é um cordeiro imolado ou imaculado, que era entregue como sacrifício para tirar o sangue dele, como a gente falou no começo, para passar nas ombreiras, para que o espírito da morte, quando for passado para matar os primogênitos, não atinja o povo de Deus. A Bíblia diz que essa é a Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor, para você que o católico entra em contradição, que dizem que não pode comer carne, mas aqueles comeram carne, não é isso que a Bíblia falou agora? Pega uma cabra ou um cordeiro de 1 ano, sem ruga, sem mácula, sem mancha, sem nenhum defeito, arranca, tira todo o sangue dele, e vocês vão cozer esse animal, e cozendo ele logo pela manhã vocês vão comer. Mas não pode ser, em outras palavras, colocado numa panela com água, ou seja, fazendo um ensopado, tem que ser assado. Depois disso vocês comem, e o sangue vocês passam na porta. Essa é a Páscoa do Senhor. Tudo voltava para Jesus. E qual é o sinal de Jesus, pastor, nessa passagem? O sangue foi passado nas ombreiras da porta, porque se não tivesse a marca do sangue, o espírito da morte viria. Os obreiros podem sentar também, por gentileza. O espírito da morte viria e matava todo primogênito, todo filho primeiro, o primeiro filho era morto, quem não tivesse a marca. A Bíblia fala que Cristo, ele foi levado como ovelha muda para o matadouro. Ele foi o sacrifício, a propiciação pelos nossos pecados, não somente nosso, mas pelo mundo inteiro. Se você olhar o que significa a palavra propiciação, ela representa um rito, um ritual, algo que era oferecido em sacrifício. Então Cristo foi levado em sacrifício, ele era o cordeiro, o sangue dele, de Cristo, hoje estampado na nossa vida, aonde o espírito da morte, quando passa, não pode tocar na gente. Aonde está a morte, o teu aguilhão? A Bíblia fala assim: cadê o poder da morte? A não ser, a Bíblia diz, vencendo Cristo na cruz, arrancou o império da morte, a qual estava na mão daquele que se chamava diabo. Ou seja, o diabo tinha o poder da vida e da morte, mas pela crucificação de Cristo, a morte e a vida foi passada na mão de Cristo. Hoje todos que desfalecem, todos que falecem, todos que morrem, tudo por permissão de Deus. Deus, o Espírito de Deus, o próprio Cristo hoje, que está sentado à destra e à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, é Ele que tem a chave da vida e do inferno, da vida e da morte, por causa da crucificação, por causa do sacrifício. A gente pregou semana passada em Apocalipse capítulo 6, e no Apocalipse capítulo 5 mostra que o único que era ser digno de abrir os 7 selos era quem? O Cordeiro, Cristo, aquele que sofreu, aquele que padeceu sem ter nenhum pecado, mas ele teve todo o pecado sobre ele. Aquele que não tinha nenhum pecado se fez pecado pela gente. Aquele que não tinha pecado, o homem mais puro, mais santo, mais íntegro, que passou sobre essa terra, mas sobre ele estava todos os nossos pecados. Por que hoje a gente tem vida? Por causa do sangue de Cristo. Por que eu não posso comemorar Páscoa, pastor? Sabe que a nossa Páscoa é a Santa Ceia. A Santa Ceia é a nossa Páscoa. Por quê? Porque em Mateus 26:17 fala sobre a última Páscoa. Você pode ler o título de Mateus 26:17, fala a última Páscoa. Qual que era a última Páscoa? A Santa Ceia que Cristo fez com os discípulos. E logo ele sendo entregue, disse: está consumado. O véu do templo se rasga. Ali ele consumou a Páscoa, sendo o cordeiro que foi entregue em amor a gente. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Ele é o verdadeiro significado da Páscoa. Paulo mesmo disse que Cristo é a nossa Páscoa em 1 Coríntios 5:6. Cristo, Ele é a nossa Páscoa. Por que Ele é a nossa Páscoa? Porque pelo sangue de um justo, hoje teve salvação na nossa vida. Por causa do pecado de um ímpio, de um injusto, do primeiro Adão, houve morte sobre a terra, mas pelo segundo Adão houve vida. A Bíblia representa Cristo como segundo Adão, trazendo vida para o homem.
aonde hoje ninguém aqui teria motivos de ser salvo pelas suas obras, pelo seu coração, pelos seus pensamentos, muito menos pelo que você faz. Aquilo que a gente sempre fala, imagina vocês terem que ser salvo pelo que passa dentro da sua mente, no seu coração. Você mesmo se julgaria, não é? Como Deus falou para Jeremias: julgá-lo-ias tu, Jeremias, ó filho do homem? Julgá-lo-ias tu? Se julga você mesmo. É tão fácil o homem entender que ele não é salvo pelas obras dele, porque se ele colocar em concílio o pecado da mente, o pecado do coração, ele saberia que ele não poderia ser salvo por ele mesmo, porque o coração dele é mau. Quando Deus fala: eu me arrependo de ter feito um homem, porque o seu pensamento é mau desde a sua mocidade. Eu estava falando no escritório ali com algumas pessoas ontem, antes da gente subir o monte. Até as crianças que nascem do ventre da mãe, elas são... Vai ser forte que eu vou falar agora, mas eu vou falar baseado na palavra. Até as crianças que nascem do ventre de uma mãe, ela é digna de ir direto para o inferno. Como assim, pastor? Ela é pura, Davi disse o quê? Do ventre da minha mãe eu nasci e o que não entra no céu? Pecado. Então a criança já nasce destinada a ir para o inferno. Todos aqui nascem destinados à condenação futura, à condenação da alma eterna. Não há quem te tire de lá. Mas Cristo com sangue na cruz, selando o dia da redenção. E como disse Salmo, a alma é caríssima, não há preço que pague. A redenção da alma é caríssima. Ele comprou alguns para si. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que tem a eleição. Existe aqueles que foram escolhidos segundo a presciência de Deus. Existe aqueles que foram já determinados à salvação por Cristo. Mas espera aí, pastor, como a gente estava ensinando ontem para algumas pessoas, se já nascem pessoas destinadas, então que cargas da água eu tenho que fazer na igreja, não é? Aí que mora a questão da coisa. Aqueles que são verdadeiramente salvos por Cristo têm prazer de buscar Ele de todo o coração, tem prazer da lei de Deus, ama ouvir a palavra da verdade, não se mistura com vinho velho. Por acaso pode colocar vinho novo em odre velho? Por acaso pode remendar pano velho com vestes velhas com pano novo? Não pode. Não pode o vinho novo descer sobre o odre velho. É necessário que haja uma lavagem espiritual dentro da gente, a lavagem com o sabão do lavandeiro, a água pura, como Cristo disse: eu sou a água da vida. Nós temos que lavar o nosso interior. Nós pregamos sexta-feira aqui, foi muito forte, amém? O que significou a crucificação de Cristo? A união dos irmãos. Cristo não morreu de balde, Cristo não morreu em vão, Ele morreu com um propósito. Sabendo que nós não temos condição de ser salvo, a crucificação e a cruz de Cristo no meio do caminho da morte, do matadouro, fez com que hoje a gente não fosse condenado pelas nossas obras, não fosse condenado pelo nosso coração, pela nossa mente, porque se fosse por isso, todos aqui, todos já não precisavam nem ter nascido, já diretamente seriam condenados. Mas Cristo te deu uma segunda chance, amém? Ninguém vai ao Pai se por Ele não for chamado. A gente cansou de pregar isso. A gente cansou de mostrar na Bíblia que Deus no livro de Atos acrescentava na igreja aqueles que havia de ser salvo. Deus fala para Jeremias: Jeremias, desde o ventre da tua mãe eu já te escolhi. Deus já escolheu você lá na fundação do mundo. Antes de tudo, já tudo está preparado. Eu falava lá no monte ontem para algumas pessoas que o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o mundo natural. Sabe por quê? Porque quando não existia nada, a Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas. O mundo espiritual existiu muito antes do que a gente está aqui. Você que não acredita, meu amigo, isso aqui é uma matéria, isso aqui vai se decompor. Existe uma alma dentro de você que é eterna, e essa alma ela não desfalece, ela não morre, a não ser na segunda morte, que é lançada a alma no lago que arde com fogo e enxofre. É isso que a Bíblia fala, que é a segunda morte. Nós temos uma alma, e antes de o mundo natural existir, Cristo já vingou no mundo espiritual, porque Ele falou: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Já existia vida, já existia um propósito. Pastor, se já existia a eleição, né? Por acaso pode aqueles que foram destinados a ir para o inferno ser salvos? Não.
Por que não? Você não consegue chegar, ninguém conhece o anticristo, mas se você conhecesse o anticristo, você não conseguiria evangelizar ele para a salvação da alma, porque ele já foi destinado a fazer tudo que a Bíblia impôs para fazer. A Bíblia diz, aqui tem 12, Jesus falou, aqui tem 12, mas um é quem? O diabo. Um de vocês vai me trair. Aí Pedro fala, por acaso é eu, Senhor? Outro fala, por acaso é eu? Aí Judas fala, por acaso é eu, Senhor? Jesus falou, tu dizes, Judas, quem está falando é você. E a Bíblia diz que Judas já foi destinado à perdição. A gente falou semana passada que quando Judas ele foi participar da ceia, antes do corpo e do sangue de Cristo entrar na boca dele, quem entrou primeiro? O diabo. Antes da Santa Ceia, quando Judas foi participar da ceia, já entrou o diabo pela boca dele, já colocou o desígnio, o maligno colocou no coração dele para vender Jesus. Por isso que a gente sempre fala, na igreja todo mundo é de Deus, mas o único que pode sondar os seus pensamentos e o seu coração é somente Ele. O único que conhece o que passa dentro de você é somente Ele. Para mim todo mundo é de Deus, como eu sempre falo e bato na tecla quase todo culto. O problema de tudo isso é o que você faz escondido. Você é de Deus? Ah, pastor, eu sou. É? E quando você está escondido, quais são as suas obras? O que você anda vendo? O que você anda praticando? O que você anda, talvez no seu oculto, no seu escondido, onde não tem ninguém te vendo, mas a Bíblia mesmo fala que os olhos do Senhor estão sobre o justo e sobre o ímpio, para dar a cada um fruto das suas ações. Nós praticamos imoralidade, nós praticamos depravações diante dos olhos de Deus, achamos que Ele não está vendo, mas a mão dele está sobre a nossa vida. A ira, a cólera de Deus há de ser manifestada no último dia. A gente pregou esses dias atrás sobre o cálice da ira de Deus. Falávamos ontem também. A religião diz que aqueles que morrem vão para o inferno e estão sendo atormentados pelo diabo. É ou não é? Quem já ouviu isso? Ah, ninguém ouviu. Quem já ouviu, pessoal? Ah, pastor, eu aprendi que quando a pessoa morreu e ela foi para o inferno, está lá sendo atormentada pelo diabo. O diabo está lá com o tridente. Não, pessoal, tem isso na Bíblia não. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, que o diabo, a besta, o anticristo, foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre, e será atormentado por Deus pelos séculos dos séculos. Como é que pode alguém atormentar sabendo que ele vai ser atormentado? No inferno não existe diabo, no inferno não existe demônio. E aonde está o demônio? No mundo. Versículo para isso. Até eu já estava comentando ontem, quando Jesus estava passando no cemitério, aqueles endemoniados gadarenos chega para Jesus: mestre, viesses atormentar-nos antes do tempo? Por que antes do tempo? Porque Apocalipse 20:10 diz que no final, no juízo, eles seriam atormentados, não antes do tempo, não antes de tudo se concretizar. Ou seja, se Jesus mandasse o diabo, aqueles demônios para o inferno, Jesus estaria negando a própria palavra dele, a própria palavra do Pai. Aí o demônio fala assim: olha, manda para que a gente vá para a manada de porcos. Foi para a manada de porcos, é, né? Não foi para o inferno. A Bíblia diz que quando o diabo contendia pelo corpo de Moisés, o anjo Miguel não pronunciou nenhuma palavra de maldição contra ele, a não ser que o Senhor te repreenda. Não mandou o diabo para o inferno. Por quê? Porque estaria contra a palavra de Deus. O demônio não está no inferno, o diabo não está no inferno. O inferno representa a sepultura, representa túmulo, como a gente sempre fala. Mas sabemos que quem morre já é segunda morte, morrendo, a pessoa já é condenada. Porque o ladrão próprio da cruz, quando estava do lado de Jesus, ele falou que: olha, nós somos dignos de estar aqui, Senhor, lembra-te de mim no reino dos céus. Jesus falou o quê? Em verdade eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no... Então ele morreu, foi salvo, na mesma hora da morte, não precisou esperar nada. E aqueles que morrem são condenados. E quando são condenados, no último dia, no juízo, quando o justo juiz bateu o martelo, aí o ímpio, o diabo, a besta, o anticristo, todos esses serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Inferno e lago não são a mesma coisa, são coisas totalmente diferentes.
que é a segunda morte, que todos serão atormentados. E a própria palavra de Deus diz que quem será lançado no inferno vai ser atormentado por Deus, por Ele. Leia mais Apocalipse capítulo 20, versículo 10. É Deus que vai atormentar o ímpio no inferno, não é o diabo, porque ele também vai ser atormentado. Então há um grande temor dentro da gente em saber, porque tem muita gente que já tem medo de ir para o inferno para ser atormentado pelo diabo. Agora imagina ser atormentado por Deus. A ira de Deus, a cólera de Deus, a gritaria de Deus sobre o ímpio, sobre o homem da perdição, o homem do pecado. E não é 30 anos, não é 40 anos, é pelos séculos dos séculos. Por isso cuidado, a Bíblia diz que o olho é a porta do corpo. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você escuta, cuidado com o que você pratica, não na frente dos outros, mas escondido. Isso vai vir à tona, isso vai te julgar, isso será revelado no último dia, o dia em que todos hão de compadecer ante o tribunal de Deus. Romanos capítulo 2, no último versículo diz que o dia em que o homem ser julgado pela intenção e os segredos do coração, tudo que está escondido, tudo que está escondido vai ser revelado, tudo que está escondido vai vir à tona, tudo que você praticou. Talvez não abriu a sua boca para falar com Deus, para pedir perdão, para falar: meu Deus, eu tenho errado tanto, eu tenho pecado tanto, mas eu estou aqui, meu Deus, como um mísero pecador, me perdoa pelos meus erros, pelos meus pecados. A Bíblia só fala que pecados são perdoados quando ele é confessado. Se confessar os seus pecados, ele é fiel para perdoar. Pecado não confessado não é perdoado. Tem coisas que você fez lá atrás que você não pediu perdão para Deus ainda, está diante dos olhos dele. A Bíblia diz que quando nós se julgamos aqui na terra, falando: meu Deus, eu fiz isso, eu sou digno, meu Pai, de ser lançado no inferno, eu sou digno, meu Deus, da condenação futura. Você alto está se julgando, e você não vai ser julgado por isso lá em cima. Se você se julga aqui na terra, julgando pelos seus erros, pelos seus pecados, a Bíblia diz que Deus não vai te julgar por isso lá em cima, porque você já se julgou. Olha a importância de pedir perdão pelos seus erros, olha a importância de você pedir perdão pelo que você tem cometido, o que você tem praticado. Muita gente não abre a boca para nada, meu Deus. Ela vem para a igreja, o culto todo não serviu para ela, enquanto ela poderia estar ali de joelhos, na frente do altar, na cadeira, falando: meu Deus, tenha misericórdia de mim, que a minha alma desfalece no pecado. Se você ler os salmos de Davi, era o que Davi mais falava: os meus ossos se secaram por causa do pecado. Não imputes a tua ira sobre a minha vida, ó Deus, porque quando eu estou na minha cama, ou no Hades, ou nas trevas, ali o Senhor está, e quando eu estou nos céus, ali o Senhor também está. Davi sabia pedir perdão para Deus por tudo que ele fez. Quando Davi erra, quando Davi peca com Betseba, a Bíblia diz que ele deita no palácio, de cara no chão, de cara no pó, e diz: Senhor, eu não sou digno nem de olhar para a luz do dia, porque até aí eu vejo o Senhor. Davi morreu segundo o coração de Deus? Morreu, porque ele sabia pedir, sabia pedir perdão. Há muito tempo atrás, na outra igreja, quando eu fiz um culto, um dos versículos que todo mundo entendeu errado, que é aquele versículo que diz: os humilhados serão exaltados. Né? Aonde está na Bíblia isso? Ah, pastor, está na Bíblia, tem certeza? A Bíblia diz que aqueles que a si mesmo se humilhar será exaltado. Quantas pessoas aqui foram humilhadas? Levanta a mão. Pode levantar a mão sem medo. Eu fui também. Eu não fui exaltado porque eu fui humilhado. Né? Quantas pessoas são humilhadas aí fora, mas não são exaltadas? Mas a Bíblia diz que aqueles que a si mesmo se humilhar serão exaltados. Que forma? Chegando diante de Deus e dizendo: Senhor, eu não sou digno não, nem de desatar a sandália dos seus pés. Eu não sou digno nem de pronunciar o teu santo nome, porque nossos lábios são impuros. Falamos como Isaías no capítulo 6. E uma brasa viva foi tirada do altar e tocou nos lábios de Isaías, e tirou a sua impureza. Isaías estava diante de Deus, e Deus falou: a quem eu enviarei, Isaías? Isaías falou: o quê? Envia-me a mim, Senhor. Envia-me a mim para pregoar as boas novas aos quebrantados, àqueles que estão necessitados. Foi necessário arrancar a impureza da boca de Isaías, porque ele falou: Senhor,
Como pode eu, um homem, viver no meio de um povo impuro? Eu sou uma pessoa que eu tenho meu lábio impuro. Isaías era um homem que falava muita besteira. As coisas que saíam da boca de Isaías eram só coisas que não agradavam a Deus. Por isso que foi necessário uma pedra ser tirada do altar, para tocar no lábio dele e purificar os lábios dele. Aí sim Deus teve que tocar na vida dele. Amém? Ou seja, tudo isso na Páscoa de Cristo, lá em Êxodo, quando passaram o sangue nas portas, quando foi imolado o cordeiro, quando passou o espírito da morte e não tocou naqueles que tinham essa marca, voltamos hoje para a lei da graça e apagamos a lei do sacrifício. Como diz a palavra de Deus, que aquele que tropeça num tio da lei já errou em todas. Se fosse assim, a gente tem que praticar a Páscoa, a gente teria que sacrificar animal e fazer um banquete. E no banquete a gente tem que temperar o animal com ervas amargosas, tomar do sangue ou do vinho. A gente teria que fazer tudo isso. Mas volto a frisar, como Paulo disse, Cristo é a nossa. Eu acabei de falar, pessoal. Cristo é a nossa Páscoa. É Ele que é a nossa Páscoa. É Ele que foi entregue como sacrifício vivo. Amém? 1 Coríntios capítulo 5, é o que eu falei agora, que eu vou mostrar para você. 1 Coríntios capítulo 5. Primeira Coríntios capítulo 5, versículo 6. 1 Coríntios 5, 6 diz assim: todos acharam? Quem não achou, levanta a mão que o obreiro vai ajudar você. Por gentileza, obreiros. Tem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios. Chegou em Mateus, você vai para frente. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, aí vem 1 Coríntios. Lá no começo do Novo Testamento, capítulo 5, versículo 6. Não leia ainda, para mim poder te ensinar sobre o título, sobre a palavra que fala aqui, para você poder entender. Todos acharam, né? 1 Coríntios 5, 6 diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco do fermento faz levedar toda a massa. Aí ele fala assim no 7: limpai-vos, pois, do fermento velho, para que seja uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa quê? Nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Paulo está falando para o povo assim: pessoal, não é boa a jactância de vocês. Não sabia que um pouco de fermento leveda toda a massa? A mulherada que faz pão, ou tem homem que faz pão também, quando você vai fazer pão, você coloca o fermento para quê? O pão crescer, né? Mas por que está falando fermento? Quando Jesus sai com os discípulos, e aí Jesus está passeando com eles, aí Jesus fala assim: pessoal, vocês não podem se misturar com fermento. Aí os discípulos falam assim: olha, ele está falando isso porque a gente se esqueceu do pão. Mas Jesus estava falando para eles não se misturar com o fermento dos fariseus, com a doutrina dos fariseus, com a lei que foi imputada no passado, até Moisés, depois por Cristo foi abolido. Cristo está falando: não deixa se contaminar, porque um pouco do fermento leveda toda a massa. Um pouco da falsa doutrina vai fazer vocês ficarem confundidos com o verdadeiro evangelho, porque Cristo é a Páscoa nossa, é a nossa Páscoa. Ele é o sacrifício vivo. Os discípulos estavam querendo voltar à prática velha da Páscoa, o mesmo sacrifício de animal, fazer as mesmas obras dos judeus. Mas Cristo falou: não, pera aí, um pouco desse fermento vai levedar toda a massa. Paulo falando para aquele povo dos coríntios: um pouco desse fermento vai levedar toda a massa. Nós não podemos voltar para a lei, não, porque Cristo é a nossa Páscoa. Foi Ele que foi entregue em sacrifício vivo.
aquele povo querendo praticar as obras da lei. Mas Paulo disse: não, nós não vamos voltar para a lei, não. Por isso nós não praticamos a Páscoa, nós não festejamos a Páscoa, porque é uma festa judaica. Volto a frisar: quem quer festejar a Páscoa tem que fazer as outras coisas da lei também. Pronto. A festa da Páscoa era uma festa judaica, foi saída do Egito, foi sacrifício do cordeiro. Depois que Cristo fez tudo isso, acabou. Santa Ceia, que era para fazer uma Santa Ceia hoje, não vamos fazer. Porque se fazer hoje, pode esquecer que muitos daqui já não vêm na Santa Ceia que a gente vai fazer, que é a segunda Santa Ceia do mês. Pode ter certeza disso que eu estou falando, porque o povo não tem prazer nisso. O povo não tem prazer na Santa Ceia do Senhor. Pode perceber que a Santa Ceia é um dos dias que a igreja mais esvazia. Sabe por quê? Porque o povo não quer pegar algo que pode lhe condenar. Né? O povo não quer pegar. O povo não quer ir para a igreja. E quando chega lá e o pastor fala: cuidado, que quando você participar da ceia, o mesmo sangue, o mesmo corpo de Cristo, o mesmo pão, que você comer indignamente, ou seja, em pecado consciente, o pecado de estimação, isso pode te condenar. Será culpado do corpo e do sangue. Peraí, então eu não vou participar não. Tem gente que prefere o pecado do que participar da ceia. Duas coisas que a pessoa erra: não participando da ceia, ela pode ser condenada, e participando em pecado também pode ser, porque a Bíblia diz que aquele que não come do corpo e não bebe do sangue não tem parte com ele. Eu tenho que participar da ceia para ter parte com Cristo. Essa é a Páscoa verdadeira, porque por aquele sangue que foi levado em sacrifício, hoje há vida no meio dos homens. Hoje a gente pode dizer que a gente tem vida. Hoje a gente pode dizer que a gente tem livre acesso ao Pai. A gente tem livre acesso a Ele, amém? No passado não. Como é que era no passado? Somente os profetas poderiam buscar a Deus e passar a instrução para o povo, não era assim? A mulher sunamita, quando olha Eliseu passar na frente da casa dela, fala para o marido: olha, eu tenho visto esse grande homem de Deus, façamos um quartinho para ele aqui. Aí lá eles fazem um quartinho para Eliseu, Eliseu dorme. Ou seja, Deus falava pela boca do profeta. Quando Elias vai até a viúva e ela não tinha farinha para fazer o bolo, e houve uma bonança na casa daquela mulher, porque teve que usar a boca do profeta. Tudo era pelo profeta. O povo não tinha liberdade, não tinha livre acesso diretamente com o Pai. Moisés, o maior exemplo. O povo não tinha como se ajoelhar e buscar Deus, era tudo por Moisés, não é? Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Não precisa mais do pastor. Pastor, ora por mim. Não precisa mais de mim não, pessoal. Você tem que aprender a orar. Claro que eu oro por vocês, com toda certeza. Estou dando um exemplo. Não dependa somente da minha oração, porque se você não fizer nada, não vai adiantar de nada, né? Eu sou igual a você. Eu sou a mesma vara do ramo que dá fruto juntamente com você. A Bíblia diz que Deus, o próprio Cristo, Ele é o caule. Todo mundo está ligado nessa árvore dando bons frutos. Se um tiver desligado, a Bíblia diz que é lançado no fogo. A árvore que não dá bom fruto é lançada onde? Corta-o e joga no fogo. Eu sou igual a você, eu não tenho superpoderes. Não. Eu sempre falo, eu só estou aqui em cima para você poder ver melhor, mas eu não sou melhor que ninguém, amém? Da mesma maneira eu preciso da misericórdia de Deus, assim como você. Eu preciso buscar Ele todo dia, assim como você também precisa, porque um tropeço seu, meu amigo, pode custar muito a sua alma, amém? 1 Coríntios 15, não precisa abrir. 1 Coríntios 15, 14, querer marcar, você já está em Coríntios, né? 15, 14, diz assim: 1 Coríntios 15, 12. Ora, você estava em 1 Coríntios, só pula lá para o capítulo 15. O título do 15 é a ressurreição, seria hoje na verdade. 15, 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo,
a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Paulo falando assim: se a gente não pregar que Cristo ressuscitou entre os mortos, e se Ele não tivesse ressuscitado, seria em vão a nossa pregação, porque a única coisa que nós pregamos é a ressurreição de Cristo, por intermédio da ira de Deus, por intermédio da nova vida, por intermédio tirando o fermento velho e acrescentando o fermento novo, colocando o vinho novo em odre novo. Tudo isso segundo a ressurreição de Cristo, a Páscoa de Cristo, o Cordeiro Santo, a liberdade que temos hoje de entrar diante dos santos dos santos. Tudo isso se baseia após a ressurreição dele, porque antes era individualmente, hoje é todo mundo. Hoje há uma busca coletiva. Hoje, quando nós fizemos a adoração junto ao Pai, é toda a congregação. A Bíblia diz que o ímpio não entra na congregação do justo. Há pessoas aqui que na hora da busca, da adoração, que seja como você entende, na hora que você vai adorá-lo, tem muitos que não estão nem aí para a busca, não está podendo entrar diante da consagração, ou daquilo que Deus fez no dia da crucificação dele. Está todo mundo reunido, o ímpio está no meio do justo, está ali a assembleia do justo, todo mundo buscando pelo mesmo objetivo, buscando adorar o Todo-Poderoso. Mas o ímpio não pode ter esse privilégio, o ímpio não pode buscar aquilo que o justo busca. A própria palavra fala sobre isso, que ele não pode se assentar na assembleia do justo, meu Deus. Isso daqui é assembleia, isso daqui é os átrios do Senhor. Todos que estão aqui sendo justos. Pastor, mas a Bíblia diz que não é um justo sequer, né? Mas para Deus a Bíblia mesmo fala para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Para Deus é claro que a gente se sente, toda vez que a gente se converte ao Evangelho de Cristo. Quer saber se você se converteu ao Evangelho? É quando você olha para você e você vê que você é indigno de se achegar diante dele. Aí você se converteu. Quando você diz: olha, eu jejuei tanto essa semana, hoje eu vou entrar lá, meu Deus, ele vai descer de tal maneira na minha vida que eu vou começar a rodopiar na igreja, né? Vai começar a sair fogo da minha boca. Tem muita gente que vive dessa maneira. Eu orei a semana toda, pastor, só falta chegar lá no domingo e Deus descer com tudo sobre a minha vida. Vai acontecer isso não. Você não ora para ter mais poder e nem menos poder, meu amigo. Você ora para que tenha misericórdia sobre você. Você ora para que a misericórdia de Deus penetre no mais íntimo do seu coração. Porque quem dirá que você vai ser salvo no último dia? Você mesmo? Não, que você se duvida sobre isso. Você mesmo tem dúvida a respeito da sua salvação? Né? Falei para o pessoal ontem, baseado em Romanos capítulo 9, que a Bíblia diz que Deus vai ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Acabou. Quem garante que você vai ser salvo? Quem garante que você vai ser salvo? Você mesmo? Não, porque as suas obras é más. Você mesmo? Não, porque a Bíblia diz que não há quem busque a Deus. Você mesmo? Não, porque a Bíblia diz que não há um justo sequer. Tudo vai ser pela misericórdia dEle. Tudo vai ser por Ele, acabou. Mas eu digo uma coisa para vocês. Uma certeza que a gente tem que ter que a gente vai ser salvo é quando eu tenho prazer de estar diante da presença dEle, prazer de buscar Ele de todo o meu coração. Paulo teve certeza que ele seria salvo quando ele foi mandado para pregar em Roma. E quando ele vai para Roma pregar, eles falam assim: Paulo, não vai não, eles vão te matar. Não tem problema nenhum, o morrer para mim é lucro, e o viver é Cristo. Paulo sabia que ia morrer, mas sabendo da morte, ele sabia que seria salvo pelo evangelho que fora pregado. Ou seja, pessoas que têm medo de ir para o inferno, ou têm medo da morte, cuidado com essa insegurança, pessoal. Você não tem garantia que você vai ser salvo, mas o salvo ele sente dentro dele, não pelas obras, não pelo que ele faz, mas pela sinceridade do coração diante de Deus. Que quando ele chega diante de Deus, como eu falei para muitos, quer saber se você é uma pessoa nascida de novo? É só você olhar as palavras que saem na hora da sua oração. O que você pede para Ele? Porque você não tem dignidade de pedir nada, meu amigo. Você não tem dignidade de pedir nada para Deus, a não ser: tenha misericórdia, Senhor, tenha piedade de mim, como aquele publicano que batia no peito: eu sou um miserável, Senhor, eu sou um pecador. Bate no peito, chama a atenção dele, faça com que ele olhe para você, não pelas boas obras que você está fazendo, mas você dizendo assim: meu Deus, eu não mereço não,
nem olhar para o Senhor. Eu falava para Deus ontem na oração: eu não sou digno de estar aqui, meu Pai. Ele nos separou, Ele nos resgatou da maldição da lei. Se nós olharmos, milhões e milhões de pessoas que poderiam estar aqui, mas Ele separou eu e você, amém? De milhões e milhões de amigos seus, que talvez do mundo, como eu sempre falava: pastor, depois que eu vim para a igreja eu perdi tantos amigos. Claro, foi você que Ele escolheu, não foi seus amigos. Foi você que Ele tirou do mundo, não foi seus amigos. Se você quisesse ter a companhia do mundo, você estaria praticando as mesmas obras deles, é ou não é? Você estaria do lado deles praticando as mesmas obras. Mas Ele te separou, meu amigo, para que você seja diferente, para que você seja luz no meio das trevas, para que você seja o sal no meio de pessoas que não têm sabor, amém? Para a gente encerrar, João capítulo 1, 29. Vocês estão entendendo, pessoal? Cuidado para não dormir, gente, por favor. Hoje foi domingo, deu para descansar bastante, né? Hã? Deu ou não deu? Cuidado para não perder o fio da meada. Uma palavra que você perde, você já perdeu todo o contexto bíblico. Por isso que é bom você prestar atenção. Antes de vir para a igreja, toma 1 litro de energético, né? É energético? Fala? Energético. Toma lá a cápsula do Guaraná. Você consegue. João capítulo 1, 29, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Que tira o pecado de onde? Eis o Cordeiro de Deus. Volta a frisar desde o começo do culto: Ele foi o Cordeiro entregue em sacrifício para que hoje a gente tivesse vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que o Cordeiro, para ser sacrificado, ele não podia nem ter nenhum defeito, nenhuma mancha, nada, tinha que ser perfeito. Cristo foi o ser mais perfeito que teve sobre a terra, amém? Por isso que ele foi entregue em sacrifício vivo, porque foi o ser mais perfeito que o homem pode ter conhecido sobre a terra, porque aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não tinha nenhum pecado, se fez pecado por nós, para que a gente pudesse conhecer a justiça de Deus. Tudo que a gente conhece hoje é por intermédio da cruz de Cristo. A justiça de Deus se manifestou ao homem por intermédio da cruz de Cristo. Então Cristo é a nossa Páscoa, amém? Quando for comemorar a Páscoa, meu amigo, você tem que comemorar a ressurreição de Cristo. Essa é a sua Páscoa, essa é a minha Páscoa. A Páscoa do cristão é o momento da Santa Ceia, quando nós estamos ali diante dele. Obrigado por esse sacrifício, meu Pai, porque se não fosse por esse sacrifício eu não estaria aqui. Diga graças a Deus. Vamos ficar de pé, aplauda Ele bem forte, que Ele merece.